Olá, amigos. Bom dia. Graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estamos neste domingo de Páscoa aqui na igreja. Eu, pastor Marcelo, nosso irmão Israel, para transmitir até você uma palavra de Deus para o nosso culto dominical. Então nós vamos ter a palavra, nós vamos ter louvor, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar você logo no início deste culto, na abertura deste culto, para você, se você puder cear conosco, se for possível você ter o pão, ter o vinho aí com você, com a sua família reunida, você reunir a sua família ao entorno do computador, do celular ou mesmo da televisão, que você pode nos ver através da televisão também. E será um prazer. Nós estamos reunidos em família, nós estamos unidos e separados, mas unidos em torno de Jesus Cristo, em torno da mesa do Senhor. Então eu convido você para, nesse momento, a gente ler a palavra de Deus. Depois nós vamos estar orando, louvando o Senhor, e depois eu volto com uma palavra de Deus, uma pequena mensagem, uma pequena reflexão nesse domingo todo especial de Páscoa. Estamos vivendo um novo tempo. Eu, 50 anos de pastorado, 36 anos aqui no Meia, na Igreja Nova Vida do Meia, nunca pensamos que num domingo de Páscoa podíamos estar em casa, sem estar na igreja, celebrando com a família de Deus, com o povo de Deus. Mas são as coisas da vida e a gente tem que se aprender, se adaptar a esse novo tempo. Tenha paciência e Deus está conosco. Então eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 3, diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo dizendo naquele tempo, obviamente. Depois disso foi visto também por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, palavras do apóstolo São Paulo. Ele disse: Antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pelos nossos pecados. Ele não morreu, ele não só morreu, mas ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Amém, queridos? Então, nesse domingo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. Então, vamos orar agora. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e, junto comigo, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por esse dia, pela proteção, pela provisão, pelos favores de Deus. Curva a sua cabeça, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, chegando até os irmãos através da mídia, ó Deus, através dessas ferramentas tão maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Pai querido, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pela salvação das nossas almas e pela provisão que o Senhor tem feito por nós e também pela proteção divina. Pai Santo, fica conosco. Aceita esta oferta que nós trazemos a Ti nesta manhã em família. Cada família reunida para adorar a Deus, para cultuar o eterno, o absoluto. Deus, vem estar conosco. Confirma a obra das nossas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero convidar você para cantar conosco. O pastor Marcelo vai estar cantando um belo hino e tocando um belo hino. E clame conosco, cante conosco esse hino. Você pode cantar daí mesmo, você conhece esse hino. Aleluia. Vamos celebrar a Deus nessa manhã, a nossa vitória em Cristo Jesus. Diga comigo daí. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha
mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meus amigos, meus irmãos, irmãos da Igreja de Nova Vida do Meia, apesar das circunstâncias, é um prazer, é uma alegria poder chegar até você. Não só eu, pastor Sebastião, mas pastor Marcelo, pastor Lorivaldo, que não está aqui conosco por algum motivo muito especial, mas que também está com vocês através da oração que ele faz todos os dias. Está chegando até você através do YouTube, através das mídias que nós temos ao nosso dispor, pastor Lorivaldo. Então, para nós, é um prazer poder chegar até você. Então, receba o meu abraço, receba o meu carinho. Nós estamos orando pela igreja, orando pelos irmãos, pedindo que a graça de Deus continue sobre os irmãos, guardando, protegendo cada um dos meus irmãos. Tá bom? Então, nós temos que ter paciência e esperar no Senhor. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra agora bíblica. Eu quero deixar uma mensagem da ressurreição, a mensagem da Páscoa. Nós encontramos em São Mateus, capítulo 28. Diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, suas vestes alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E disse mais: ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis, é como vos digo. Queridos, essa é a grande mensagem da Páscoa, a grande mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. Cristo não está no túmulo. Cristo vive e vive para sempre. Glória a Deus por isto. A maravilha das maravilhas é esta aqui. Cristo vive. Cristo ressuscitou. Cristo não está mais no túmulo. Essa é a razão de ser do Evangelho. A razão de ser de nós sermos cristãos é que Cristo não está morto, Cristo está vivo. Cristo vive para sempre, Cristo venceu a morte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que por meio de um homem veio o pecado, veio a morte, mas também através de um homem veio a ressurreição. Pelo homem Adão chegou a morte, pelo homem Jesus Cristo, que nasceu de Maria, se fez carne, veio a vida, veio a ressurreição, veio a vitória para todos nós em Cristo Jesus. Queridos, o que é Páscoa? Hoje é domingo de Páscoa. Nós estamos num país, nascemos no Brasil e o mundo, que se diz cristão, mas não tem nada de cristão. Não existe um país cristão. E a Páscoa que comemora, por causa deste problema que houve aí do coronavírus que nós estamos vivendo, a Páscoa hoje não está com esse mesmo brilho, com esse mesmo movimento que existe todos os anos, de ovos de Páscoa, de muita comida, de muita festa. Mas o que é Páscoa? A Páscoa, o que é Páscoa? A Páscoa foi instituída pelo próprio Deus, foi Deus quem instituiu a Páscoa para o povo de Israel. Páscoa significa saída. Na noite em que o povo de Israel ia sair do Egito, foi celebrada a Páscoa, que significa saída. E através daquela Páscoa judaica, diz a Bíblia que um cordeiro foi morto, o sangue foi derramado,
o sangue foi aspergido nas portas, nos portais da casa, aquele cordeiro a carne foi assada no fogo e era comida pelaquela família, porque cada família tinha que abater o seu cordeiro ou um cabrito. Tinha que ser macho e de 1 ano, porque aquele cordeiro, aquele animal representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Imaculado Cordeiro de Deus. Então, o cordeiro era abatido, o sangue era aspergido na porta, havia morte, que então Páscoa judaica significa morte, saída. Alguém teve que morrer para que o povo de Israel pudesse sair da escravidão do Egito. E aquela família comia aquela carne assada no fogo com ervas amargas. Devia estar bem vestido, devia estar preparado, porque após aquilo eles iriam sair do Egito. Sair do Egito. Então essa está lá em Êxodo capítulo 12, a história da Páscoa judaica. Mas nós, os evangélicos, cristãos evangélicos, não temos a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos, nossa Páscoa é Jesus, porque Ele é o Cordeiro Pascual. Essa festa aí mundana chamada Páscoa, nós não celebramos, nós celebramos a ceia do Senhor, porque Jesus Cristo, após ter celebrado a Páscoa como judeu, ter cumprido o ritual judaico, ele estabeleceu a Santa Ceia. Ele pegou, horas depois de ter participado da Páscoa, Jesus chama os discípulos, reúne ao redor da mesa, Jesus pega um pão e diz, isto é o meu corpo. Depois ele pega um cálice de vinho e diz, isto é o meu sangue que é derramado por vós. E aí então foi estabelecida a nova aliança, que não é mais aquela Páscoa judaica, mas é agora a Santa Ceia do Senhor, como Jesus como Cordeiro Pascual. Eu vou fornecer aos irmãos, eu não tenho todo o tempo, eu tenho tempo limitado, mas eu quero fornecer aos irmãos, um pouquinho da história sobre a Páscoa. Quero fornecer aos irmãos a história sobre a Páscoa. Então nós poderíamos dizer que a Páscoa começou no Egito, em Êxodo 12, que significa saída, foi instituída por Deus, foi Deus quem falou com Moisés que celebrasse a Páscoa, a saída com o cordeiro. E aquele cordeiro foi imolado, o sangue foi passado nas portas, porque o anjo da morte iria passar por todo o Egito, e ia ferir todo o primogênito do Egito, tanto de homens como de animais, toda a criatura primogênito iria morrer, só aquele que tinha o sangue, a proteção do sangue, não iria morrer. E os judeus que obedeceram foram protegidos. Hoje nós estamos vivendo um tempo parecido com aquele, quando o vírus está rodando aí o Brasil e o mundo e matando muita gente. Mas se nós tivermos o sangue, o mesmo sangue que protegeu os filhos de Israel no Egito, é o sangue que me protege hoje a mim e a você. Ele tem poder para proteger. Então, a primeira celebração da Páscoa foi no Egito, naquela noite da saída. A segunda celebração da Páscoa foi no Sinai. Eles já tinham saído 2 anos depois, lá no Monte Sinai. Eles acamparam no Sinai, lá permaneceram durante muito tempo, já fazia 2 anos, e lá foi celebrado pela segunda vez a Páscoa do Senhor. O mesmo ritual. Prendendo o animal no dia 10 e no dia 14, 4 dias depois, o animal era sacrificado, um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, era sacrificado, aquele ritual, aquela memorial. Depois disso, a Páscoa foi celebrada 38 anos depois, em Jericó, quando Josué atravessou o Rio Jordão, antes de entrar em Jericó, nas campinas de Jericó, um lugar chamado Gilgal, ou Terra das Palmeiras. Ali eles celebraram a Páscoa pela terceira vez, 38 anos depois. 40 anos depois de ter saído do Egito, eles celebraram a Páscoa. Ali também eles fizeram a circuncisão. E ali eles comeram comida boa, frutos da terra da Canaã, da terra da promessa. Ali eles comeram pão fresco, pão assado fresquinho, frutos da terra de Canaã, antes de possuir Jericó, antes de cair os muros de Jericó. E alguém disse que Israel saiu do Egito numa noite, eles saíram do Egito, mas levou 40 anos para o Egito sair de Israel.
porque Israel só se tornou uma nação, o Egito saiu de Israel quando eles circuncidaram e quando eles celebraram a Páscoa na terra prometida a Israel. Quarta vez que a ceia foi celebrada foi pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, está lá em Crônicas 30, o rei Ezequias, depois de um tempo, marcou uma celebração da ceia e ali foi abatido o animal, todo o ritual foi cumprido pelo rei Ezequias, anos depois. Depois de Ezequias, o rei Josias, um menino de 8 anos, que foi levado ao trono de Israel. E quando já jovem, ele mandou celebrar a Páscoa do Senhor, o memorial da saída de Israel da escravidão, da terra da servidão. Depois disto, quando retornaram da Babilônia, depois de Israel foi cativo para a Babilônia, na época de Esdras, Neemias e tantos outros profetas, eles foram levados para o cativeiro babilônico e lá passaram 70 anos. No regresso, quando eles regressaram da Babilônia, eles celebraram a Páscoa do Senhor com Esdras. Esdras convidou o povo para celebrar a Páscoa do Senhor e foi uma festa muito grande. E depois, a última festa da Páscoa foi realizada com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo, porque toda a Páscoa falava do Messias, falava do libertador, daquele que nos resgataria do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a última Páscoa foi celebrada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois dessa Páscoa, de Jesus ter celebrado essa Páscoa, ele instituiu a nova aliança, no seu sangue, não mais no sangue de um cordeiro, não mais no sangue de um cabrito, mas no sangue do Filho de Deus, sangue que nos purifica, sangue que nos liberta de todo o pecado. Por isso, irmãos, há um poder na ressurreição. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua epístola, ele disse que ele queria conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Olha que coisa bonita, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, conhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Está aqui em Filipenses capítulo 3, seria bom se eu encontrasse aqui na minha Bíblia. Às vezes esses livros desaparecem da Bíblia, não sei como, mas acho que eu vou encontrar. Filipenses capítulo 3, o versículo é o versículo 10, que diz assim, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha, eu vou ler de novo. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande pregador, o grande evangelista, o grande escritor apóstolo Paulo, ele disse que ele queria conhecer o poder da ressurreição, mas não só isso, a comunhão com seu sofrimento, e mais, conformando-me com ele na sua morte, morrendo com ele. Para que eu me torne um cristão, eu preciso haver uma identificação com Cristo, uma identificação na morte, para que eu tenha identificação na vida. Eu tenho que morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Eu morri para o mundo, eu morri na cruz, eu fui crucificado com Cristo. Então isto é conformando com ele na sua morte. Queridos, conhecer o poder da ressurreição. Como é isto? O que é isto? O nosso Jesus é um Jesus poderoso. Ele tem poder. Por que Cristo tem poder? Poder de salvar, poder de curar, poder de libertar, poder sobre a natureza, poder sobre todas as coisas. Porque ele ressuscitou dos mortos. Se Cristo tivesse feito tudo o que ele fez e tivesse permanecido no túmulo, a nossa mensagem seria vã, a nossa fé seria uma crendice, seria uma tolice. Nós seríamos as pessoas mais tolas do mundo. Mas Jesus Cristo não está no túmulo. Quando você visita Jerusalém, Israel, se você tiver o privilégio de conhecer o jardim do túmulo, você vai entrar naquele túmulo lá no Gólgota, lá no Calvário, e você vai ver escrito, ele não está aqui. Glória a Deus por isso. Está escrito, tem uma plaquinha lá dentro. Deus me deu o privilégio de estar ali 2 vezes e ver aquilo ali. E é emocionante você entrar ali naquele túmulo, naquela montanha,
e ver, ele não está aqui. Graças a Deus, glória a Deus, porque o nosso Cristo não está sepultado em tal e tal lugar. Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo triunfou, Cristo tem poder. Poder para te proteger, poder para te curar, poder para te dar vitória. Por quê? Porque ele ressuscitou. Há poder na ressurreição de Jesus, na comunhão dos seus sofrimentos. Comunhão no sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Então, queridos, o que eu queria dizer é que o poder de Cristo não é um poder mágico. Quando eu digo que Cristo tem poder, não é um poder mágico de fazer aquela ilusão mágica, de estalar o dedo e aparecer maravilhas. Não é isto. O poder de Cristo teve preço, tem preço. Preço de morte, preço de sangue, preço de sofrimento, preço de dor. Cristo pagou um preço. Então, o poder de Deus não é uma coisa barata, é uma coisa que tem preço. Teve preço de morte, teve preço de ressurreição, teve preço de sofrimento e muito sofrimento. Por isso, nós podemos, hoje, no pleno século XX, no dia de hoje, conhecer o poder da ressurreição de Cristo. O Cristo poderoso, que é o Cristo que ressuscitou, é o Cristo que vive e vive para sempre. Amém? Que Deus os abençoe. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57, ele diz assim, que eu vou ler: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesta manhã, vivendo esse momento que nós estamos vivendo, um momento de crise na saúde, na economia, nós estamos retidos em casa, toda a igreja, todos os irmãos, todo o Brasil, por causa das autoridades que têm pedido para nos proteger, mas nós podemos cantar graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma vitória barata, mas tem vitória, tem preço a ser pago, tem. Jesus pagou todo o preço para ser o meu Salvador. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus derramou o seu sangue e Jesus Cristo vive por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Que nesta manhã nós podemos reconhecer a nossa vitória, porque nada que Jesus Cristo fez, ele fez para ele fez para mim e para você. A vitória de Cristo é a minha vitória. O que Cristo conquistou foi para mim e para você, nada para ele. Ele não precisava de nada, ele é Deus, ele estava no céu. Ele deixou o céu e veio à terra para nos dar a vitória que eu preciso, que você precisa. Amém? Que Deus os abençoe. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Depois dessa oração, nós vamos estar ceando, tá bom? Nós vamos colocar a mesa aqui e nós vamos cear. Eu convido você também para se preparar, para a gente ter um momento de ceia, de celebrar a nossa ceia, a nossa nova aliança em Cristo Jesus. Aqui é a nossa Páscoa, tendo Jesus como um cordeiro pascual, não um cordeiro animal, não um bombom, não um chocolate, não um ovinho de Páscoa, mas é Jesus, o invisível, mas real. Você não vê Deus, mas Deus é real. Amém? Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui, podendo falar aos meus irmãos nessa manhã sobre a ressurreição de Jesus. A razão de ser do Evangelho é que Cristo morreu, Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo não está mais no túmulo, Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Pai, muito obrigado. Fale melhor do que eu nesse momento ao coração de cada irmão que me acompanha através dessa mídia, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui para servir a ceia. Muitas famílias estão já preparadas agora. Se você preparou, amém. Você vai participar da ceia. Se você não se preparou, tendo pão, tendo um vinho, um cálice de suco de uva ou vinho, o que você tiver, tudo bem, não tem mal. Se você não deu tempo, ou você esqueceu, ou você não sabia, não faz mal. Você pode participar conosco, mesmo assim, dessa ceia virtual, né? Nós estamos aqui, você está aí na sua casa, você pode participar, tá bom? Então, nós temos aqui o pão, nós vamos participar. Jesus disse assim, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Então, hoje,
nesse domingo da Páscoa, todos os anos, nós celebramos a ceia, a igreja cheia, muito bonita. Hoje você está aí na sua casa, se você estiver participando com a sua família, é uma coisa linda, maravilhosa, você, seus filhos. Eu vou estar lá na minha casa com minha esposa, meus filhos, meu neto, participando da Santa Ceia do Senhor. E você também, tá bom? Então eu vou dar aqui o pastor Marcelo, pão. Eu vou entregar aqui o meu querido Israel. Você não está vendo Israel, mas Israel está aqui, atrás das câmeras. E nós vamos agradecer a Deus por esse pão que representa o corpo de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu tomo em minhas mãos este pão e participo dele em memória da obra consumada na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos nessa manhã, através deste ato, declarando a nossa fé naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus Cristo, a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa paz. Pai, nós queremos comer este pão, porque Jesus é o pão da vida. Pai, abençoa este pão, abençoa cada participante, cada família que está envolvida neste espírito agora, em torno da cruz de Cristo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Comemos dele todos. Nós estamos participando de um mistério. Isso não é uma mera cerimonial, não é uma cerimônia, isto é um mistério. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o que significa isto? O que quer dizer isto? Será que é o corpo literal de Jesus? Não é. Será que é espiritual? Também não é. Então é o quê? É um mistério. Tem coisa que nós não entendemos, mas nós participamos do mistério da cruz. A salvação, a obra consumada de Cristo é um mistério, é para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Pela fé entendemos. É mistério, nós entramos no mistério pela fé e somos beneficiados pela fé. Diz o texto que Jesus, após haver ceado, ele tomou um cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto em memória de mim, em lembrança de mim. Então nós temos aqui o cálice e eu vou entregar ao pastor Marcelo. Nosso irmão Israel vai estar ceando conosco. E você aí, do outro lado, também pega seu cálice. Eu fiz questão de trazer um copinho bem simples, como você. Você pode ter uma xícara, pode ter o que você tiver, se você não tem um cálice, nem todo mundo tem um cálice, mas tem uma xícara, tem um copo de requeijão que usa, não importa o que você vai fazer. Se você tem uma taça de prata, não importa. Você faz o seu melhor. Nós estamos fazendo de maneira singela, mas o que agrada a Deus é a nossa fé. O que agrada a Deus é a nossa confiança e esperança no Cordeiro de Deus. Vamos agradecer. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este cálice e pelo que ele representa para nós. A Bíblia diz que o sangue de Jesus protegeu os filhos de Israel lá no Egito. Foi o sangue do Cordeiro que foi derramado e passado na porta. E nós sabemos que o sangue de Jesus é a nossa segurança, é a nossa salvação, é a nossa paz, é a nossa reconciliação. Pai, eu consagro esse cálice que representa algo tremendo. E agora eu consagro em nome de Jesus, que esse cálice traga saúde, traga paz, traga segurança a todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tomemos todos. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu quero agradecer a Deus, quero me despedir de vocês. Quero dizer que durante a semana nós temos algumas mídias, tanto minha quanto do pastor Lorivaldo, quanto do pastor Marcelo, está aí à sua disposição. Você pode nos ouvir, nos assistir, tá bom? Então nós nos despedimos. Eu queria convidar você que antes da gente, quando a gente encerrar, você fica conosco mais um pouquinho, porque nós vamos ter um clipe muito bonito, é um hino muito bonito que eu gostaria que você
participasse. E tem tudo a ver com esse momento que nós estamos participando, tá bom? Fica com Deus, que Deus o abençoe rica e abundantemente. O meu abraço em nome de Jesus. O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando.